Você falou que, né, que não imaginaria a sua vida sem essa figura paterna, mas agora olhando como uma pessoa que vai, de alguma maneira, influenciar outras, né? Que quando você lê o livro, a pessoa vai ler o teu livro, automaticamente ela vai buscar uma resposta para ela mesma, né? Eu não sei se seria a fala correta, mas olhando para num cenário onde você se coloca, não sei se você chegou a pensar nisso, mas ou para instruir alguém sobre isso, mas você se colocar num cenário onde uma criança não tem essa figura paterna. Como que você avalia isso? Eu vejo que é muito desafiador para uma criança, a figura paterna. Às vezes a figura paterna vem até de uma mulher. Você acha que consegue suprir? Completamente a ciência diz que não. Tá? Mas eu acho que ela pode ajudar bastante, sabe? O máximo possível pode ser suprido, entende? Porque às vezes você tem pais dentro de casa que são a figura, mas não são pais, que não exercem o papel. E às vezes a mãe é que acaba exercendo o papel de mãe e de pai. E essa criança cresce e ela prospera e ela tem uma profissão e ela cria uma outra família e não se envolve em confusão e tudo. Então eu acho que sim, é possível sim, sabe, uma criança ela crescer com uma vida estruturada mesmo não tendo a figura paterna, mas é muito natural que essa criança, esse adolescente, porque é intrínseco isso, né, vai encontrar em alguma outra pessoa essa figura paterna do sexo masculino, é muito natural. Às vezes pode ser um pastor, às vezes pode ser um tio, às vezes pode ser o avô, sabe? Às vezes pode ser um chefe no trabalho, que às vezes você tem referência, né? Pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser um padre, mas normalmente vai encontrar, sabe? Essa figura masculina. E aí quando não tem essa figura masculina extremamente forte, que realmente seja uma referência, aí sim. Hoje eu tenho uma estatística que fala dos grandes problemas da sociedade por causa que as famílias nascem sem a figura do pai. Os maiores índices de estupro são de homens que não tiveram a presença de um pai. O maior índice de abortos, né, foi porque às vezes não teve a figura de um pai. Assassinatos, roubo, uma série de coisas, né. Enfim, então a sociedade ela fica muito desestruturada assim, para alguns efeitos, quando a criança não tem a figura de um pai masculino. Interessante. E aí, Cog? Boa, né? Sim, eu tava até lembrando. Massa demais o bate-papo, tá massa. Tem uma amiga minha que ela tem uma filha, ela recebe da filha dela presente, tanto da escola, quando faz do Dia dos Pais e Dia das Mães, né? Mas realmente tem essa falta, né? Mas é natural, igual você falou, né? É isso. Então, cara, porque assim, eu fico imaginando se esse cenário já se desenha hoje, né? Que, às vezes até pode ser até invertido, vamos pensar assim numa figura de mãe. Vamos, né? Porque hoje tudo pode acontecer nesse tempo de hoje. Então, se a gente já tem enfrentado isso na nossa geração, né? Não sei qual que é a sua idade, também não é o caso aqui. 43. Mas assim, então, mas nós estamos perto ali. E a geração que tá vindo agora, pelo que a gente vê na mídia e na internet, vai sofrer muito mais do que a gente sofreu no passado, eu acredito. Nessa questão de... E eu acho também que as mesmas necessidades que a gente teve nascendo nessa época, vai ser a mesma necessidade que essa geração vai ter no futuro. Porque eu acho que isso é natural, não é, Letícia? É natural do ser humano querer buscar um pertencimento. É natural, não é? É natural, com certeza. E sempre vai ser enquanto existir o ser humano, né? Maslow, né? Tem a famosa pirâmide de Maslow, né? Que tem os níveis hierárquicos, né? Que a primeira questão é sobrevivência. E acho que segundo ou terceiro lugar na pirâmide ali é o senso de pertencimento, né? Alguma tribo, alguma coisa assim, né? Por isso que a gente se reúne em grupos, em castas, em comunidade, tudo porque a gente precisa desse senso de pertencimento. E a gente só encontra isso mesmo de verdade, assim, eu acho que como resultado final é quando a gente se encontra mesmo na espiritualidade, sabe?
Porque nem ciência nenhuma explica como é que você se sente pertencente. Fica sempre um sentimento de vazio. É por isso que as pessoas às vezes têm tantos amigos, né, em redes sociais, vários grupos e tudo, e a pessoa acaba se suicidando, às vezes tirando a própria vida e fala assim, cara, tava aqui ontem, tava aqui rindo com a gente. Então não era falta de amigo, não era falta de ter uma família, pai e mãe, não era falta nada disso, entende? Eu sinto de verdade que era falta de algo ligado, algo maior, algo conectado em alguma coisa. E a terapia também ajuda nisso, né? Ela ajuda, com certeza, como mais uma ferramenta de cura. Como eu falo, como eu trago, assim, sabe? Para minha experiência eu acho que só isso não teria causado o efeito que causou se eu não tivesse me conectado mesmo de verdade com Deus, como me conectei, sabe? Me senti filha amada de Deus. Então, a gente estava falando antes da gente começar o programa, que você estava falando da conexão com a espiritualidade e com a terapia. E a gente estava citando o lance do Ayrton Senna. E você falou que ele era muito terapeutizado. Porque é interessante, que igual aquilo que eu te falei, né? Eu estava assistindo a série ontem, assisti a série, depois assisti um documentário. Aí eu usei o termo, né? Que eu comecei a analisar ele como pessoa. Sim. E sempre as falas dele parece muito calculadas. Tipo, não era... Tipo, era feita a pergunta... Tinha uma pausa. Depois, se for assistir, vocês vão assistir o documentário, porque a série tem lado ficção também. Mas o documentário, toda vez que era feita uma pergunta para ele, existia uma pausa de 1 a 2 segundos, ali, milésimo de segundos, para ele poder responder. E sempre tinha o lado terapêutico, né? Para ele influenciar as pessoas, e tinha o lado espiritual junto, cara. Muito interessante isso. O Ayrton Senna, eu sinto que ele sabia desde muito cedo a responsabilidade que ele tinha. A figura pública e quando ele estava falando para alguma coisa, o legado que ele ia deixar. Para mim fica muito claro em todas as entrevistas que eu vi. Eu não posso falar bobagem, porque eu falar vai ficar eternizado, vai ficar para sempre. Eu sou uma figura aqui que o esporte me colocou aqui e a minha disciplina me colocou aqui. Mas o meu propósito maior não é vir aqui para pegar mais um troféu. Não é para vir aqui e ficar ainda mais rico. Não é para vir aqui ter todas as mulheres que eu quero e nem beber tudo que eu quero beber. Não é sobre isso. Então, a carreira inteira dele deixou muito claro isso. Por isso que ele é um grande exemplo, né? Para tantas gerações ao longo dos anos, né? Era um cara com uma capacidade, uma blindagem emocional, um senso de autopertencimento a si mesmo inabalável, inacreditável. É como se ele tivesse nascido e falasse assim, cara, eu sei por que eu nasci. E eu sei a quem eu pertenço e eu não preciso da validação de ninguém. Eu sei do que eu sou feito e para que eu vim. É um altíssimo exemplo. Eu amei que você ter citado ele, né? Só que tem a questão da terapia, que sempre fez parte da vida do Ayrton, né? Porque ele era uma pessoa com dificuldade de lidar com o outro. Dificuldade de lidar com a sociedade. Porque era um cara que gostava muito das coisas certas, organizadas e justas. E inconformado com a disparidade social que existia no nosso país, com a lambança que os políticos faziam, né, e tudo, e o usufruto que tinha das grandes fortunas para coisas tão fúteis, né. Então eu vejo que ele precisou, né, ao longo do tempo, conseguir conviver com essas pessoas que ele achava um idiota, que ele achava ridícula, e ter pessoas assim completamente fúteis ao redor dele, né, e ter que lidar com a mídia principalmente, né, com relação a estar mais preocupado ali com quem que ele saiu, que roupa que ele estava vestindo, do que necessariamente, cara, sabe quanto teve que treinar para poder ir na chuva? Pergunta para mim sobre o meu treino. Pergunta para mim como que eu desenvolvi a habilidade de dirigir na chuva, que é o que ele preferia, né, dirigir e tal. E as pessoas ficavam me perguntando coisas, né, aleatórias. Então eu acho que para ele não ficar tão antipático assim, né, diante das câmeras das pessoas, acho que ele precisou fazer alguma terapia. Tá. Mas é muito interessante esse lado que você falou de pertencimento, que tem muito a ver com o teu livro, cara. Muito mesmo. Porque, tipo, eu acho que é aquilo que a gente tava falando. Quando a pessoa se encontra, cara, que ela se pertence, ou às vezes pode não ser familiar, mas pode ser de propósito. E isso muda totalmente o rumo da vida da pessoa, né? Completamente, né? Sem dúvida. E é um cara que não precisava, né, fazer tudo que ele fez, deixar o que ele fez, a Fundação Ayrton Senna, né, que já salvou milhares de crianças, milhares de jovens, né? E continua até hoje, porque muitas coisas da vida dele ainda são leiloadas, né, para poder justamente
ajudar, né, a fundação e os projetos que ela tem, né? E sabe, Cog, eu tava vendo ontem um pedaço do documentário, além do lance de todo esse, tem um lance da responsabilidade, que é o principal, que eu tô falando dele, mas eu tô falando da gente aqui também, pra gente não fugir da meada do livro, que é o foco, na verdade. Mas esse lance de você se encontrar, se pertencer como ser humano, você se colocar num lugar onde você quer, e também tem outro lado que é o objetivo, né? Você se encontra, né? Tem a espiritualidade e tem a vontade de mudança e tem um objetivo. Eu lembrei, para me falar isso, eu lembrei de uma cena que ele tá no carnaval, no Rio de Janeiro. Você vai ver, é muito interessante o documentário. E ele tá lá no carnaval, daí eles estão gravando, daí ele fala assim pra um cara que tá lá, cara, você tá bebendo ainda, velho? Você tá bebendo? Ele fala pro cara desse jeito, fala assim, ô cara, você não consegue curtir no natural? E mostra assim, tipo assim, o cara não tá filmando ele. O cara tá filmando um contexto geral e os caras colocam a legenda. E ele fala, tô tomando água, velho. Você não consegue festar sem tá tomando cerveja? Cara, eu achei aquilo fantástico. Tipo assim, você vê que tudo isso muda um contexto da vida do cara totalmente. E não isso que eu tô dizendo, é a questão do pertencimento, do foco e da espiritualidade que se une num cara só, e isso molda toda uma sociedade. É transcendental, né? Parece que eu olho para Ayrton Senna e eu às vezes as falas dele. Tem um outro documentário anterior a esse, né? Que é da história do Senna, que eu falo, gente, parece que a pessoa viveu umas 20 vidas para viver essa, porque era tão evoluído para muitas coisas, sabe? Que é impressionante. E a gente, pode falar, qual que você falou? Não. E a gente tem que pensar, né, Letícia, da melhor maneira possível para que nós também se encontrarmos. Eu acredito que esse bate-papo vai fazer com que muita gente em casa possa se encontrar, possa se dizer assim, poxa, eu tenho um propósito, eu preciso superar algumas coisas, mas eu tenho um propósito. E eu acredito que o seu propósito, trocando ideia contigo, que eu achei massa pra caramba o bate-papo, é de alguma maneira a gente passar isso para as outras pessoas. De que você pode superar essas coisas que aconteceram na sua vida e que você, de alguma maneira, usar tudo isso que você passou para poder mudar a vida do próximo. Pode e deve. E às vezes a gente fica se perguntando muito assim, mas como é que será que eu vou fazer isso? Eu acho que essa pergunta precisa sair da nossa cabeça, o como, sabe? Porque o como é de Deus. Eu acho que só se você colocasse à disposição, como, por exemplo, eu fui para a escola, ou eu comecei a escrever o livro, ou, sabe, você se coloca disponível, você fala assim, eu sei que vai dar cagada, eu sei que talvez eu não vou fazer certo, eu sei que ainda não tô 100%, eu não tô bem, mas eu vou mesmo assim, sabe? E aí depois é um dia por vez, vai evoluindo, vai acontecendo, e eu acredito muito na força do Espírito Santo. Quando você falou, Letícia, você tirou forças, eu não tirei forças, eu não tinha forças. Quem me deu a força foi o Espírito Santo. Bem. Quem me deu isso foi Jesus Cristo, com certeza absoluta, através de um pouco da minha ação, que era, eu vou rezar. Eu não sei ainda que efeito isso vai gerar, mas eu tô me colocando aqui à disposição, eu tô aqui de joelho. Eu tô aqui acordando de madrugada e eu vou rezar, sabe? Então, assim, e aí as coisas foram acontecendo. De uma semana para outra eu melhorei, na outra semana eu melhorei mais, na outra foi. E quando eu vi, sabe, eu já tava tendo alta da psicóloga, eu já não precisei mais tomar os medicamentos, sabe? Então, é sobre isso, sabe? Às vezes a gente quer ter uma solução imediata, uma resposta imediata, sabe? E às vezes essa resposta não vai vir da maneira imediata que você quer, porque às vezes você talvez nem reconheça aquela resposta quando ela vir, se você não estiver preparado. Aquela coisa, um passo e já não estamos mais no mesmo lugar, né? Um passo. E Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que tá